Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29, verso 11. O tema da minha palavra nessa noite tem a ver com a independência e propósito. Como somos seres independentes, mas fazemos parte do mesmo propósito? Uma pergunta que eu ouço bastante na caminhada cristã é a seguinte: pastor, qual é o meu propósito de vida? Para que Deus me chamou, Senhor? O que eu tenho que fazer? Então, como que nós sabemos qual é o nosso propósito, mas mesmo assim não deixamos ou não perdemos a nossa independência? Vivemos de forma independente por sermos seres livres, a qual o Senhor criou, mas também cumprimos o propósito de Deus. O texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim: porque eu sou, Jeremias 29, 11, isso, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar. A palavra prosperar ali, não só ali, em toda a Bíblia, a palavra prosperar não tem nada a ver com riqueza apenas, tem a ver com crescer. O que é prosperar? É algo que era pequeno e cresce. Quando que a pessoa para de prosperar? Quando ela para de crescer. Então, imagina o texto assim: assim diz o Senhor, planos de fazer crescer, e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Certa vez eu vi uma história, alguns anos atrás, de um grupo de homens que foram fazer uma escalada. Eles foram escalar uma montanha, e esses homens, cada um tinha as suas habilidades. Eles estavam em três. Um era um bom navegador, o outro era muito habilidoso em escalada, em rapel, e o outro era um bom gestor ali de equipamentos, de mantimentos. Mas no começo da escalada, cada um estava vivendo por si, cada um queria fazer do seu jeito. Mas quanto foi ficando mais difícil a subida, o desafio foi aumentando, eles tiveram que compreender que com as suas habilidades e independência, eles precisavam unir para um propósito comum, chegar no alto, no cume daquela montanha. Em outras palavras, eles precisavam ter a mesma linguagem. Eles não poderiam falar, mesmo de pontos de vista diferentes, eles precisavam falar a mesma coisa, não poderiam ter a linguagem ali diferente. Essa história nos ensina sobre como é a importância da unidade, principalmente na linguagem. Um dos grandes desafios que as igrejas enfrentam é conseguir gerar essa linguagem, essa mesma linguagem, obrigado meu irmão, essa mesma linguagem na vida da igreja. Por quê? Se nós formos pensar aqui, cada um tem um comportamento, cada um tem um ponto de vista. Se nós fôssemos narrar um acidente, se todos nós aqui víssemos um acidente e cada um fosse narrar, você vai ver que haveria diversas situações diferentes, por pontos de vista diferentes. Mas como juntar isso numa mesma unidade, para o mesmo propósito, para o mesmo fim, numa linguagem comum, para alcançar um grande objetivo que é o reino de Deus? Então, dessa mesma forma, Deus nos criou para um propósito comum, de governar a terra, de operar sobre a terra, de transbordar as bênçãos na vida das outras pessoas. Muitas vezes você deixa de ser abençoado porque você quer que a bênção fique retida em você, porque você não entendeu o propósito comum, que a bênção ela passa pela sua vida, e ela transborda por meio de você, na vida das outras pessoas. Imagina que se tudo que viesse até você parasse em você, ficasse ali retido em você, como que seria a sua vida? Seria terrível. Então hoje eu quero explorar com vocês, de forma bíblica, observando como nós podemos ter essa independência e propósito, sem perder a unidade de linguagem. Para falar isso, nós temos que olhar alguns pontos extremamente importantes. Quando nós falamos em independência e propósito, nós temos que entender que isso não está solto na Bíblia. O Senhor deixou isso muito bem claro diante de alguns textos bíblicos. E eu quero pensar com você 3 palavras.
para que possamos entender isso. Para que possamos entender essa independência de propósito, nós temos que entender primeiro o que é o propósito de Deus. Então a primeira palavra é propósito. A segunda palavra é o cheiro. Pastor, cheiro? Todos nós temos um cheiro, e é um cheiro peculiar. Não é esse cheiro que nós exalamos apenas do nosso corpo, mas é um cheiro que está inserido no nosso espírito. E nós também temos que entender o que é linguagem. De forma bem clara, vamos olhar para o propósito. O propósito de Deus para mim e para você. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A palavra que nós temos aqui é subjugar, dominar. Em outras palavras, governar. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Ele criou para um propósito, governo, exercer autoridade, exercer domínio, subjugar não as pessoas, mas as coisas. Olha o que diz o texto sobre toda a terra. O Senhor nos deu o domínio, Ele estabelece aqui um fundamento de governo humano. E é interessante que nós estamos agora entrando num mundo a qual quem tem governado não é mais o homem, é a tecnologia. Quem tem reinado mais não é o homem, mas são as coisas. Antigamente nós tínhamos os homens e criávamos deuses desses homens. Hoje nós temos as coisas e criamos os deuses dessas coisas. Mas quando a Bíblia me mostra que eu sou a imagem, que você é a imagem de Deus, ela me dá um propósito junto com essa imagem, de exercer governo em todas as áreas de nossa vida. Deus nos criou a sua imagem para dominar e subjugar a criação. Agora às vezes nós queremos fazer isso com as pessoas. Pessoas nós lideramos, coisas nós governamos. Nós exercemos de fato, subjugamos essas coisas, né? Essas criações, não pessoas. Agora, como que nós temos lidado com isso na nossa vida? Isso define a nossa autoridade. Isso define a forma como nós estamos lidando com o propósito inicial, porque esse é um propósito comum de todos nós. Se nós não entendermos que todos nós temos esse propósito comum, não adianta você querer funilar isso. Ah, mas meu propósito agora é ser pregador. Muito bom, mas quando você não entender que há um propósito maior, que vai englobar toda a terra, toda a criação, você vai se frustrando. Você não consegue, né, alcançar o objetivo a qual o Senhor tem para todos nós. Mas para que possamos governar bem, nós precisamos entender o significado de carregar a imagem de Deus. E aí entra uma situação poderosa. Não é só governar, é você governar carregando a imagem de Deus. Você sabe como que Deus se parece? Alguém que nós não podemos criar caricaturas de Deus. A Bíblia nos proíbe isso. Mas Deus deixa uma deixa na Bíblia de como Ele se parece. Só você olhar para o lado. Deus se parece. Porque nós somos a imagem de Deus. Nós carregamos a essência. E quando nós exercemos governo, nós estamos exercendo um governo pela imagem de Deus. Imagine assim. Eu estou aqui na rua. E de repente, eu até vi uns negócios desses, né, num vídeo aí, mas
uma blitz do tráfico, né? Chegou um vídeo aí, muito esquisito aquilo lá. Mas imagine eu aqui na rua, querendo fazer uma blitz, do jeito que eu estou aqui, né, parando, pedindo para as pessoas parar, falando, eu quero documento, veículo. Você acha que as pessoas vão parar? Vai passar aí em cima. Eu falei, esse doido, né? Ou o cara está querendo me assaltar. Agora vamos mudar. Imagine um militar. Ou eu vou lá, me coloco uma farda, coloco lá um negócio todo, um aparato, e começo a dar uma ordem de parar. As pessoas vão parar ou não vão? Por causa do quê? Mudou a pessoa? Não. Mas mudou a imagem. Mudou a imagem que está sendo transmitida ali. Então, exercer o propósito de Deus em dominar, é você dominar, não pelaquilo que você é, mas é pelaquilo que Deus é em você, pela imagem e semelhança que você carrega de Deus na sua vida, amém? Agora, quando isso está corrompido em nossa mente, nós não entendemos que somos a imagem de Deus, que somos o recipiente a qual Deus habita. Irmãos, como que aí a gente vai conseguir exercer tal governo? Olha o que diz o Salmo de número 8, versículo de número 6. Tu fez dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os teus pés os puseste. Esse versículo nos lembra do governo, que não é um conceito humano, mas é uma responsabilidade delegada por Deus a nós. É Deus em nós, o Emanuel é o Deus dentro do barro, exercendo o governo sobre a terra. Então entenda que aonde Deus te colocar, você é a imagem e semelhança dele, e ali você está exercendo a autoridade sobre as coisas, amém? Nós precisamos compreender essa verdade, assim como o embaixador do Brasil vai morar em outro país, porque ele vai exercer uma autoridade sobre aquele ambiente ali, como um representante legal daquela nação. A Bíblia nos diz que somos de fato embaixadores de Cristo sobre a terra. Nós somos representantes do céu. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus, têm que enxergar Jesus. Pastor, mas não, filho, tem que olhar para você, você tem que ser a imagem de Deus. É forte isso, é uma responsabilidade, a qual foi dada a toda a humanidade, a todo homem, a toda mulher. Mas nós como igreja, precisamos carregar isso em nossa identidade, porque assim nós vamos exercer o reino de Deus. Olha o que nós fizemos, ou ainda alguns outros fazem. Eles repetem a oração do Pai Nosso, uma oração a qual Jesus deixou como um modelo, como um arquétipo. Em parte dela diz assim, lá em Mateus 6, e venha o teu reino, e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, como que vem o reino de Deus e é feita a vontade de Deus, se não é por meio da imagem e semelhança a qual Ele colocou na terra? Vocês acham que os anjos vão vindo, descendo, subindo, e aquele negócio, e coisa vai acontecendo? Não, filho. Ele usa o povo dele, que é a imagem dele, é a habitação dele, para exercer o reino dele sobre a terra. E assim produz governo. Efésios capítulo 2, verso 6 diz assim, e Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto reforça a posição de autoridade espiritual que nós temos. Deus te colocou uma autoridade espiritual, porque você ressuscitou com Ele em Cristo Jesus, e ainda assenta em lugares celestiais. O seu espírito tem o poder do Deus Todo-Poderoso, aleluia, amém? Você consegue entender essa verdade, que no seu espírito tem o poder do Deus Todo-Poderoso? Olha como que isso é forte. Quando Cristo reina, nós também reinamos. Como Ele venceu a morte, nós também vencemos. Como Ele operou sinais, prodígios, maravilhas, nós também operamos no mesmo poder, no mesmo Espírito. Porque não mudou o DNA do céu, continua implantado em nós o reino de Deus.
o poder do Espírito. O Espírito Santo não mudou. Pelo contrário, Jesus falou: olha, vocês farão coisas maiores ainda do que eu faço. Então nós temos que exercer esse governo, entender esse propósito comum, levar este reino a todos os cantos. Pois você foi chamado para governar. Se você não tem feito isso, você tem negligenciado. Você começa governando primeiro a si mesmo, governando as suas emoções, governando as suas vontades. Imagina se você fizesse tudo que te dá vontade. Que caos seria a sua vida. Imagina você não governando as suas emoções. Você sendo aquelas pessoas que falam assim: eu falo tudo que me dá na telha. Provavelmente você é uma pessoa sozinha, né, solitária, mal, né, morado, rancoroso, porque olha quanta coisa você não consegue dominar. Tem pessoas que passam na frente de um comércio e não conseguem dominar a vontade de ter, não conseguem exercer governo. E aí, pronto, vive uma vida desenfreada. Você foi chamado para governar nas áreas da sua vida com sabedoria e responsabilidade. Precisamos ter sabedoria e responsabilidade para governar. Você não pode dar um governo de uma cidade, de um estado, de um país a um neófito. Assim também nós temos que ter responsabilidade para governar em todas as áreas de nossa vida, buscando sempre em Deus sabedoria, não permitindo que a circunstância tome o controle, porque senão você realmente sofrerá, pois você foi feito à imagem de Deus para liderar, para exercer autoridade e propósito. Eu fico imaginando Deus nas nossas circunstâncias. Será que Ele faria as mesmas loucuras que a gente faz? Provavelmente não, porque Ele é munido de sabedoria e nós precisamos da mesma sabedoria. Buscar em Deus o mesmo, a mesma palavra, a mesma sabedoria e responsabilidade para exercer tanto a liderança como a autoridade como o propósito. A segunda palavra que eu te falei é o cheiro. Uma vez que nós entendemos que temos um propósito comum, que é governar, que é liderar sobre a terra, que é reinar sobre a terra, nós temos que entender que nós temos um cheiro. E o cheiro é que exala o perfume de Cristo. Agora, Satanás ele se preocupa com esse cheiro, porque ele sabe quando levanta uma pessoa cheirosa, né, uma pessoa que cheira o perfume de Cristo, ela vai causar um caos na terra. Ela vai começar a causar um problema complicado. Olha só. Havia uma profecia sobre a vida de Satanás, lá em Gênesis capítulo 3, que sairia do ventre da mulher que ele quer esmagar a cabeça da serpente. Então toda vez na terra que se levantava alguém com o cheiro do céu, Satanás fazia um problema. Vamos lá. Moisés. Vamos usar uns exemplos aqui. Moisés nasce. Ele nasce com um cheiro diferente. O povo está 380 anos aproximadamente, escravo no Egito. Moisés nasce. O que Faraó manda fazer com todos os hebreus nascidos? Manda matar. O porquê que Faraó manda matar? Porque era uma instrumentalidade de Satanás, querendo matar aquele que nascia com o cheiro para governar e libertar o povo. Conseguiu? Matou muita criança, mas Moisés não matou. E Moisés, no tempo certo de Deus, cumprindo o propósito de Deus, liberta todo o povo. Vamos para Jesus, um outro exemplo. Nasce o Yeshua, o Emanuel, o Deus conosco. Passado um tempo, vem alguns reis, até Herodes, e fala assim: ei, você sabe que na onde está hospedado, qual é o palácio que está o rei dos judeus? O Herodes fala: como que é esse negócio aí? O rei dos judeus é o único rei que tem aqui, isso aí. Ele falou: não, calma aí, tem outro. Ele falou: eu não sei, então faz o seguinte,
descubra e depois vem aqui e me conta. Os reis magos, né, instruídos pelo Espírito de não voltar até Herodes, vão embora, encontram o menino, derrama ali uma abundância na vida do menino, e não volta. Herodes manda matar de 0 a 2 anos todas as crianças, por causa do cheiro que estava se levantando, mais um libertador. Agora olhe para nós. Eu e você, nós temos um cheiro diferente. Olha o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento dele. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós somos o aroma de Cristo, nós temos o cheiro de Cristo. O cheiro daqueles que libertam, daqueles que veio para trazer uma palavra de salvação, que veio operar em nome de Deus, que está aqui exalando um propósito, que é salvar vidas. Ele está falando, olha, todos nós fomos conduzidos vitoriosamente até Cristo, mas agora nós temos uma identidade de Cristo, mas também nós temos um perfume, uma fragrância, que vai exalando por onde nós passamos. Como filhos de Deus, nós somos chamados para operar nesse mundo, de maneira que nós deixamos o Espírito fluir, e nesse fluir do Espírito há um perfume, que contagia as pessoas, que deixa as pessoas assim, uau! A nossa vida, ela tem que exalar o perfume de Cristo, tem que exalar o cheiro de Jesus. A pergunta que eu posso fazer para ti: que impacto nós estamos causando nessa geração ou no ambiente ao nosso redor? Qual é o impacto? Certa vez entrou uma mulher, Jesus estava sentado, entrou uma mulher junto com os discípulos que ali estavam, e ela pega um perfume, chamado perfume de alabastro, ela quebra aquele vaso, e a Bíblia diz que toda a casa foi tomada por aquele cheiro. Quando você entra, qual é o cheiro que entra? Qual o perfume que entra? Ou quando você começa a entrar num lugar, até o cachorro foge. Tem gente que quando chega, irmãos, até o cachorro entra para dentro, nem um cachorro quer, não é verdade? Não olha para o lado, senão você entrega as pessoas, por favor. A Bíblia diz que nós temos esse cheiro de Cristo. O ambiente ao qual nós chegamos tem que exalar esse perfume, porque é isso que vai causar um impacto na nossa geração. Judas na hora falou assim: olha, por que está deixando fazer isso? Nós poderíamos vender isso e sustentar, né, algumas viúvas, alguns pobres, falou um monte de coisa lá. Jesus falou: não, esses vocês sempre terão para resolver o problema. Agora o que ela está fazendo será lembrada, porque ela está preparando o meu corpo antecipadamente para o funeral. Olha o propósito, exalando por meio do perfume, e até hoje nós lembramos disso. Em Efésios capítulo de número 5, verso 2, diz assim, Efésios 5, 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta de sacrifício, de aroma agradável a Deus. A nossa oferta de sacrifício tem que ser de um aroma agradável. Você tem se sacrificado para quê ou por quê? Qual tem sido o seu sacrifício que você tem feito para a obra de Cristo? Pastor, eu me sacrifico todo domingo, eu me arrumo e vou ao culto. Realmente nós precisamos entender o propósito, exalar o perfume de Cristo, se assim nós pensamos. Aqui Paulo nos ensina que o amor sacrificial de Cristo é como um perfume
para Deus. Imagina nós começarmos a exalar um perfume para Deus. Qual é o perfume que tem exalado do nosso corpo? É interessante que o mundo espiritual ele não age necessariamente no físico, de forma visível ou audível, necessariamente. Por quê? Porque quando eu olho para esse texto, eu me lembro daqueles meninos que foram expulsar o demônio, lá em Atos. E aqueles meninos, eles estão expulsando um demônio, eles estão falando: demônio, sai no nome de Cristo que Paulo prega, para não errar o Cristo, para não errar o Jesus. O demônio não saiu, pelo contrário, o demônio bateu naqueles meninos, porque eles não tinham algo que era necessário, eles não tinham uma voz espiritual, eles não exalavam o perfume de Cristo. Irmãos, se nós fôssemos pegar os melhores oradores, os professores, pessoas extremamente qualificadas na nossa terra, e dessemos a Bíblia para eles ensinar e pregar, pasme, nada aconteceria. Por quê? Porque não é apenas o que nós falamos, ou ali a nosso andar, mas é aquilo que há no nosso espírito, que exala, que exalta, que glorifica, que contagia o ambiente que nós estamos. Você consegue entender isso? Tem muita gente que fala muita coisa bonita, muita coisa legal, mas não frutifica, porque falta o aroma, falta o ingrediente principal, que é o perfume de Cristo. E aí nós temos que entender que aquilo que nós falamos também tem que causar este impacto. E este impacto é causado não apenas pelo poder da nossa palavra, mas pelo aquilo que o Senhor está validando ali junto. Porque senão nós ficamos que nem papagaios, só falando, e não muda nada, não causa nada, não transforma nada. Devemos ter esse aroma agradável para Deus. Deus tem que sentir esse cheiro que exala de nós. E qual é o cheiro que exala de você? É o cheiro do pecado? Que o pecado cheira, irmãos. As narinas do Senhor o pecado cheira. Ou o cheiro de uma vida de devoção a Deus, que quer cumprir o propósito de Deus. Assim como uma fragrância enche todo o ambiente, assim o cheiro do nosso espírito, da nossa alma, contamina todo o ambiente. Você está exalando qual fragrância? Responda para si mesmo, reflita um pouco. Qual é o cheiro que está saindo da sua alma? É o cheiro de Cristo? As suas atitudes, o seu comportamento, as suas escolhas, têm exalado o cheiro de Cristo? Preciso te lembrar de que o seu comportamento, o seu testemunho, são uma forma de operar constantemente a presença de Deus no meio do mundo. Eu fico intrigado que às vezes a gente chega em alguns lugares, vê alguns cristãos em rodas de conversa, aí a gente fica pensando: é todo mundo crente? Todo mundo ali confessa Jesus? Porque não muda a linguagem, não muda a frequência, sabe? Antigamente os batistas, eram chamados de biblinhas. Nós éramos bons em Bíblias. Hoje, meu Deus, nós temos um grupo de leitura bíblica anual aí, muitos já ficaram para trás. Estamos terminando, estamos na reta final. Está acabando, aleluia. Mas, e a vida de devoção ao Senhor, para que nós possamos de fato nos enchermos do Senhor? Pastor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Meu Deus, que mentira, que mentira. Nós ficamos horas e horas durante a semana nas redes sociais, está lá, irmãos, para você ver, está lá. É só você buscar lá no histórico do seu celular quanto tempo você gasta com rede social, você vai ficar escandalizado. Aí você começa a exalar a tecnologia, o cheiro da tecnologia, das redes. Tem uma série,
Para um cara ler Bíblia, eu vou pedir para assistir série, né? É bem contraditório. Dilemas das redes. Assista para você ver. Quem não assistiu, assista. Você vai ver como que isso tem dominado a sua vida. Como que isso tem sido algo que estão te manipulando. Desculpe a expressão que eu vou usar agora, as pessoas que são refém disso. Somos fantoches. Comemos aquilo que nos dá. Em outras palavras, não estamos exercendo o governo. Por isso não estamos exalando o perfume de Cristo. Em terceiro lugar, foi a palavra que eu disse lá no início, a terceira palavra, né, que é linguagem. E a linguagem, eu separei ela em duas partes. A linguagem, ela tem a fala e também tem a linguagem comum. Qual que é o poder da fala? É transbordar vida ou morte. Tudo que nós falamos, ou nós estamos transbordando vida, ou nós estamos transbordando morte. Mateus capítulo de número 12, versículo 24, vai dizer assim, Mateus 12, perdão, coloca o 34 então, acho que é 34, na hora de digitar aqui. Olha o final da frase ali, raças de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Olha o que ele fala na parte final desse texto. Pois a boca fala. Quem está aqui comigo? Vamos ler? Vamos lá? Pois a boca fala o que está cheio do seu coração. Goste você disso ou não. O que sai da sua boca é o que está no seu coração, querido. Amém? Ou misericórdia? É verdade. Agora, o que você nutre o seu coração? O coração ali não é apenas a questão do órgão, é a questão da alma. Vamos melhorar então a fala ali. A boca fala o que está cheia a sua alma. O que tem nutrido a sua alma? O que ela tem comido? A nossa fala, ou ela produz vida, ou ela produz morte. A fala tem um poder extraordinário. É algo revolucionário, que mudou a humanidade. É a fala. Você quer ver trazer um problema, você confunde a fala. Falaremos um pouquinho mais para frente sobre isso. Agora, Jesus nos lembra que a nossa boca só vai falar, nós só vamos verbalizar aquilo que está cheio o nosso o quê? Coração. Então, quando você vê as pessoas falando uns negócios assim esquisitos, você só está vendo o coração da pessoa. Você só está vendo a nudez da alma da pessoa. Isso nos ensina que a nossa vida está ou deve estar no centro da vontade de Deus, no controle dele, para que possamos transbordar palavras que edificam vidas. Agora, como que eu vou transbordar a palavra que edifica vidas? Olha só, olha como que o negócio é incoerente. Se você gasta 1h30, ainda fica cronometrando, olhando o relógio, que acaba, não chega, chega um pouco atrasado, e é isso que você tem de palavra de Deus na sua semana inteira, 1h30 do culto domingo, mas aí você tem a rede social, você tem o jogo, você tem isso, você tem aquilo outro, você papapá, você tem o trabalho, você tem... Cara, eu não fiz a conta aqui, mas talvez alguém possa até me ajudar. Quantas horas tem a semana? Alguém é bom de conta aí? 24 vezes 7? Cadê os homens bons de conta aí? Quanto? 168? Então é 1.608 horas mais ou menos, né? Por semana, né? Meus irmãos, faz a conta aí. Mas você pensa a quantidade de horas que você tem na semana. E você gasta 1h30 só. O que você vai falar, irmãos? Não tem como nós transbordarmos o aroma de Cristo se nós gastamos 1h30 durante 7 dias na semana, 24 horas por dia, né? Não dá. Por isso que nós falamos das coisas, de outras coisas. Não transbordamos vida na vida das pessoas. A nossa fala transborda
vida ou morte? A nossa fala edifica ou destrói? O pastor Sérgio, ele sempre fala algo muito legal. Qualquer dia desse ele está aqui conosco. Nós estamos agendando para ele vir aqui. Ele fala assim, em vez de você falar algumas besteiras, algumas bobagens, enche a boca de água. Se você encher a boca de água, um exemplo, não vou fazer isso aqui, né? Mas não dá para falar. Então, quando você vai ver que você não vai falar sobre vida, enche a boca d'água. Fica lá meia hora com a água na boca para você ver como que você vai desistir de falar bobagem. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem poder sobre a vida e a morte. Aqui nós vemos que a palavra tem um efeito profundo sobre nós mesmos e sobre os outros. O que você declara sobre a sua vida? O que você fala de você? Irmãos, eu sou sincero, eu chego na frente do espelho, vou confessar para vocês, eu chego na frente do espelho, vai, tá bonitão, hein? Eita glória, tu tá lindão hoje. Vocês podem não concordar, mas eu estou falando sobre mim mesmo. Rapaz, tem uma vida abundante, saúde abundante. Eu vivo o propósito de Deus, Senhor, eu estou aqui para te servir. Hoje será o melhor dia da minha vida, aleluia! Mas o que você fala de você? Nossa, sabe como que eu estou feio? Já começou bem, né? Nem você se vê com uma imagem e semelhança. É o poder da língua. Aí a pessoa fala assim, estou sentindo que eu vou ficar doente. Pronto, meu Deus. Você já teve essa experiência? Aí você começa a falar assim, olha, ele nem está com dor de cabeça, mas já começa a pensar que vai dar dor de cabeça. Aí começa. O que você fala sobre você mesmo? Não é palavra afirmativa não, irmãos. É aquilo que nós vemos de Deus em nós. É aquilo que você enxerga de Deus na sua vida. É aquilo que você consegue olhar pela ótica do céu, como imagem e semelhança de Deus, e começa a declarar sobre ti. Porque a palavra de Deus diz que sobre o poder da nossa língua está a vida ou a morte, a começar por nós, e no ambiente que nós estamos inseridos, no contexto que nós estamos implantados ali. O que nós declaramos? O que nós verbalizamos? Na vida dos filhos, na vida da nossa família. Tem crianças que crescem, se tornam adultos debaixo de palavras de maldição, dizendo, olha, você é imprestável, você é isso, você é aquilo. Vou me resguardar de algumas palavras aqui. Nasce e cresce debaixo de sentenças de maldição. Os pais, né, que deveriam liberar palavras proféticas, declaram maldições. E a criança começa a crescer e começa a ouvir aquilo lá, e ela começa a apenas viver aquilo que ela está ouvindo. Nós temos que transbordar por meio da fala. O que nós temos falado? Como que nós transbordamos na vida das pessoas? Falando, liberando, orando, declarando palavras proféticas, palavras do céu na vida das pessoas. Liberando a bênção do Senhor. Imagina uma fonte de água, potável, limpa, limpíssima, jorrando continuamente. Assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos jorrar essa fonte na vida das pessoas. Não é reter isso, mas é transbordar isso na vida das pessoas. Nós temos que derramar isso, né, na vida das pessoas, por meio da fala. Mas o que você tem falado? Quando as pessoas chegam para conversar com você, qual que é a vibe ali da conversa? Porque nós somos entendedores de quase nada, e falamos de muitas coisas, né? Todo mundo entende de política, de futebol, de vida dos outros, né?
entendedores de quase nada, mas falamos desses assuntos. Agora, uma coisa que nós entendemos é o que o Senhor fez em nós. Isso nós entendemos, nós sabemos. Porque o skin the games, né, é a pele no jogo ali. Você sabe o que Deus fez, o que Deus já operou na sua vida. Quem você era e quem você é hoje. O que Deus transformou. E se Deus é poderoso para transformar você, se Deus foi poderoso para transformar a minha vida, que não valia... Você acha que não é poderoso para agir na vida das pessoas? Agora você precisa falar isso. Você precisa transbordar isso na vida das pessoas. Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Olha só, se não for útil não precisa sair da boca. Nenhuma palavra torpe, tudo que for inútil, que não saia, que você jogue lá na lixeira da alma, lá, vai para lá, isso aqui não serve para nada. Agora, se for útil para edificar a vida dos outros, uau, fale, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Para as pessoas que ouvem, seja agraciada e favorecida, só tem que sair da sua boca aquilo que é útil, aquilo que edifica. Paulo nos orienta a usar a palavra para edificar, para trazer vida. Isso mostra um potencial e nos fala, né, que devemos transbordar isso na vida das pessoas. Elas podem ser favorecidas, agraciadas, elas podem ser cheias do poder de Deus por meio da sua fala, por meio da sua conversa. Aí, então vamos pensar assim, quando você está na sua roda de amizade, lá, não vou nem pensar na célula, vamos pensar no mundo fora da igreja. E aí você começa a falar, as pessoas ali vão ser edificadas ou vão falar assim, meu Deus, que é isso? Fala desse jeito? Pensa desse jeito? Ou as pessoas vão falar, uau, precisava ter ouvido essa palavra. Obrigado, Senhor. Como que é? O que sai da sua boca? Edifica ou destrói? Edifica ou destrói? O que você tem transbordado nas suas conversas diárias? No seu serviço, na sua família? O que você tem transbordado? O que a gente transborda é o que sai de nós, né? É o transbordo. As pessoas vão conversar com você, ela sai e fala, meu Deus do céu, podia ter ficado quieto, fui conversar, agora estou enrolado. Sai pior? As suas palavras estão edificando ou destruindo? Que o nosso coração possa de fato estar cheio da palavra de Deus, para que a gente flua nessa palavra. E em quarto e último lugar, ainda dentro da fala, nós temos que ter uma mesma linguagem. Porque não adianta nós falarmos sobre, queremos falar algo se nós estamos falando ou vivendo outra coisa. Não adianta. Tem que haver a mesma unidade na linguagem. Porque assim nós vamos conquistar, assim nós vamos de fato cumprir o que Jesus orou lá, o reino de Deus sobre a terra. Agora, olha o poder da unidade na fala, na linguagem. Primeiro nós conseguimos estabelecer sociedades, né? Imagina se cada um de nós aqui falássemos uma língua diferente e ninguém se entendesse. Ou eu estivesse comunicando aqui em mandarim. Alguém sabe falar mandarim aqui? Porque um dia eu fui falar assim, fui falar uma língua, o cara falou, eu entendi. Eu falei, puxa vida, o cara é um poliglota, né? Mas mandarim ninguém sabe, né? Então, imagina eu pregar em mandarim aqui, vocês iam estar aqui. O que aquele bobo está falando, né? Porque não entende nada. Então nós conseguimos estabelecer sociedade. Agora, quando nós conseguimos alinhar a nossa fala em uma única linguagem, nós começamos então a conquistar. Nós começamos a avançar.
Olha o que diz, talvez é um dos textos mais poderosos que fala sobre isso na Bíblia. Gênesis capítulo 11, versículo 6, diz assim, Gênesis 11, 6. E o Senhor diz, eles são um só povo, não são povos, povos diferentes, são um só povo, e fala uma só língua. E começaram a fazer isso, e em breve nada poderá impedir o que planejar fazer. Irmãos, nós estamos falando que é Deus olhando para a humanidade, falando, esse povo é demais, esse povo é fantástico, é um povo, um propósito comum, uma linguagem comum. Eles estão construindo a Torre de Babel, sem tecnologia natural nenhuma nossa, a tecnologia humana nossa agora, sem guindaste, sem nada disso. Os caras estavam construindo uma maior torre até hoje feita pela mão humana. Deus olha para os caras e falou, vocês são top. E aí ele dá a ferramenta, a linguagem. Havia uma linguagem comum, havia uma fala única, eles estavam com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, eles falavam a mesma coisa. Eles não estavam, olha, eu quero construir a torre de Babel. Ah não, eu quero construir um resort. Ah não, eu quero inventar o carro, o Tesla. Não, eu quero mandar um foguete para o céu. Não estava cada um pensando numa coisa. Todos eles estavam com um objetivo comum, um propósito comum, mesmo com as suas indiferenças, mesmo com as suas habilidades diferentes, mesmo com a sua individualidade. Eles falavam a mesma coisa. Esse texto mostra o poder da unidade na fala, na linguagem. Eles construíram a Torre de Babel. É Deus descer e confundir tudo esse negócio. Eles iam aprontar um negócio doido. Porque foi o próprio Deus falando isso. Quando um grupo de pessoas estão unidos, falando a mesma língua, grandes coisas acontecem. Pelo poder de Deus, pelo poder da unidade na fala. Porém, quando não há unidade na fala, irmãos, aí começam as percas, os sonhos são frustrados, os projetos não são realizados, são destruídos. Olha o que Amós diz no capítulo 3, versículo 3, 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem em acordo. Tem como? Tem como 2 pessoas andar juntas se não estiver de acordo? Não tem. Ah, não, eu quero ir para lá. Não, eu quero ir para lá. Então, cada um quer uma coisa. Cada um está falando uma coisa. Não vai andar junto. Porque desvincula a fala, desvincula a unidade na linguagem. Esse texto mostra que a unidade na linguagem é essencial para que haja um progresso, um avanço em todas as áreas da nossa vida. Sem um acordo, sem um entendimento, qualquer esforço se torna em vão. Vou te mostrar. Quando falta a fala na unidade ali dessa linguagem junta ali, algumas coisas começam a acontecer. Você quer ver? Casamento. Imagina o casamento, o marido falando uma coisa e a mulher falando outra. Quando os cônjuges não conseguem se comunicar, o que acontece nesse relacionamento? É fracasso. A pessoa não se sente amada, o outro não se sente feliz, e aí fica, não me entende. Por quê? Porque talvez não estão conseguindo apenas se comunicar, não conseguem conversar, não tem a mesma unidade na fala. Vamos lá, nas empresas. Imagine os membros da equipe, cada um querendo falar uma coisa, cada um puxando para um canto, não falando a mesma linguagem da visão da empresa ali, dos negócios. Vai acontecer o que com essa empresa? Vai quebrar. Quando nós olhamos na nossa sociedade, sem entendimento de comunidade, sem entendimento de cooperativismo, a sociedade começa a afundar. Quando nós olhamos para a igreja, meu irmão, aí que o negócio fica diferente, porque não tem a mesma fala, não se comunica em uma linguagem comum. Time de futebol, nós temos aqui na nossa região
Muitas pessoas que gostam de jogar bola, nem todo mundo é habilidoso que nem eu, mas muitos gostam de jogar bola. Você também, irmão? Você é habilidoso que nem eu? Ah, então tá bom. Imagine nós montarmos um time só de estrelas. JJ, Marcão, Reginaldo, né? E tantos outros irmãos aí, muitos bons, né? Aleluia, né, irmã? Uma tragédia esse time. Não queira assistir esse jogo. Olha só. E aí nós colocamos um técnico, né? Esse time ali tem ótimos jogadores, mas não tem um técnico. Falta um técnico, falta alguém que alinha a linguagem. Aí o zagueiro daqui a pouco ele está lá na frente querendo ser o atacante. O atacante já está com preguiça, já está lá no meio do campo, não está fazendo mais nada. Um time de grandes estrelas, se não tem a mesma linguagem, se não tem alguém ali trazendo um direcionamento da uma fala, o que acontece? Perde. Não tem resultado. Talvez no seu casamento está faltando vocês sentarem e gerar a mesma linguagem, a mesma fala, para cumprir um propósito comum. Talvez na família, está faltando você sentar com a família, com os filhos, esposa, e gerar a mesma linguagem, apontar o mesmo rumo, os mesmos objetivos, mesmo com com a sua identidade, com a sua independência, mas está para o mesmo propósito, para exercer um esforço, né, ainda maior ali, que é um esforço conjunto. Então, depende só de nós. Só de nós. Efésios 4:3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo o esforço para conservar. Se você não se esforçar de ter a mesma linguagem, poxa vida, você vai caminhar, e daqui a pouco você vai falar assim: a vida está muito chata, o casamento está muito chato. Por quê? Porque estão um querendo ir para um lado, outro para o outro, um falando uma coisa, o outro falando outra. Não é uma tarefa fácil, mas é essencial para que o corpo de Cristo, né, se multiplique sobre a terra, para que o corpo de Cristo avance. Nós precisamos ter uma única fala, e Jesus falou isso. Jesus usa a fala do próprio Deus lá em Gênesis capítulo 11, ele vai replicar ela lá em João 17. Ele orando a Deus, ele fala assim: Pai, quando eles forem um, ele está falando de mim e de você, quando nós tivermos unidade, o mundo saberá que eu sou o Filho de Deus, o mundo conhecerá. Você sabe por que Mirante da Serra, Rondônia, Brasil, o mundo ainda não conheceu, todos ainda não conheceram, não desfrutaram desse Filho de Deus? Porque ainda não estamos vivendo a plenitude da unidade. Queremos fazer do nosso jeito, uns querem construir, outros querem derribar, um quer ajudar a pedra, o outro quer esparramar a pedra. Mas quando nós entendermos que a unidade do corpo traz o vínculo da paz, e nós vamos conquistar coisas grandiosas, coisas maiores. Quando eu falo nós conquistar, são vocês conquistar, que o Senhor começa a confiar coisas em suas mãos, para que você exerça na vida de outras pessoas, e o Evangelho começa a ser expandido, começa a ser multiplicado sobre a terra. Você começa a transbordar essa fala, e que nós começamos a viver coisas extraordinárias. Em que área da sua vida você está falhando nessa unidade da linguagem? É no casamento? É com a família? É com os seus negócios? É com a sociedade? É com a igreja? É na sua casa, no trabalho? É crucial nós falarmos a mesma linguagem espiritual, focar no propósito de Deus, para nós evitarmos a destruição dos relacionamentos, dos projetos. Relacionamentos são destruídos por falta de comunicação.
Projetos são abortados por falta de uma linguagem comum. Sem unidade, sonhos são desfeitos. Precisamos de fato alinhar a nossa comunicação, a nossa linguagem com Deus. Você pode colocar de pé? Feche os seus olhos por alguns instantes. Reflita nessa palavra que Deus falou contigo nesta noite. Você foi criado à imagem de Deus. Você é a semelhança de Deus. Com seus olhos fechados, reflita nisso. Como você tem exercido tal propósito? Você exala a fragrância de Cristo em tudo que você faz. Você transborda com palavras de vida e caminha em unidade, linguagem. As pessoas ao seu redor são contagiadas pelo perfume de Cristo que exala sobre a sua vida. Esta unidade é essencial para nós realizarmos os sonhos de Deus. Eu sei que todos nós queremos viver os sonhos de Deus, mas às vezes o que está faltando é nós entendermos que para viver os sonhos de Deus nós temos que viver o propósito, exalar o perfume e ter uma fala em unidade. Como você vai responder esse chamado de Deus para você hoje? O Senhor tem te chamado você para crescer. Termino onde iniciei, lá em Jeremias. Eu sei os planos bons que tenho para você. Planos de fazer você crescer, fazer você transbordar. O Senhor quer colocar você em posição de governo, em posição de autoridade. Mas primeiro você precisa se posicionar dentro de si. Entender esse propósito de Deus na sua vida. Começar a exalar esse perfume de Cristo. A contagiar o ambiente que você está com o perfume de Cristo. A ter uma mesma fala, uma linguagem única com Deus. Não é você falar assim, uma fala e viver outra. Tem que ter coerência, tem que ter unidade. Pai, eu oro pela vida desses que estão me ouvindo nesta hora, Senhor, e peço que o Senhor os abençoe. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo que o propósito do Senhor tome conta do coração deles, que eles entendam que são imagem e semelhança do Senhor, que eles tenham, ó Pai, esse perfume, esse aroma, esse cheiro de Cristo, mas também, ó Deus, que haja uma fala, uma unidade na fala, que a linguagem deles seja a linguagem bíblica, Senhor, seja a linguagem do céu, que eles transbordem, ó Deus, na vida das pessoas, por meio de uma fala, que edifica, que traz vida. Eu oro por estes, pelas suas famílias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor, que o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.